Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Edu Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje no canal nós temos aqui a presença do professor Dr. Walter Neves. Para mim é sempre uma honra, professor, ter o senhor no meu canal. O senhor sabe que isso é muito sincero e toda vez que eu tenho essa oportunidade de poder conversar com o senhor, é uma grande honra para mim. E agradeço o senhor a ter aceitado essa entrevista para falar sobre essa descoberta. Eu que me sinto homenageado. Então, professor, eu vou começar perguntando para o senhor por que a Jordânia e o que chamou a atenção do senhor para os estudos neste local? Olha, Quanto tempo eu tenho? Fica à vontade, professor. Você sabe que eu me aposentei no final de 2017, né? Mas eu tinha me colocado como meta, antes de me aposentar, colocar o Brasil no mapa da paleoantropologia internacional, né? Em princípio, eu tinha pensado de estabelecer projetos na África, né? Por razões óbvias. Principalmente em Moçambique. Era o meu desejo inicial e ainda não abandonei também. Certo. Mas está muito complexa a situação lá. E isso, na época, eu estava fazendo em parceria com o Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP. Ele até chegou a fazer uma primeira viagem para Moçambique. Mas não tava, uma série de coisas não estava viabilizando. Aí depois veio aquele desastre ecológico que eles tiveram. E agora também, infelizmente, a guerrilha está voltando, então está ficando muito complicado. Era um dos poucos. Primeiro que é um país que fala português, né? Então por isso que a gente estava pensando lá. Está numa região estratégica do ponto de vista da evolução humana, principalmente os últimos, vamos dizer, 150 mil anos por aí. Mas não deu certo. Não deu liga, como se diz. E aí um dia, conversando isso com o Fábio Parente, que agora era do Instituto Italiano de Paleontologia Humana, mas agora é professor lá em Curitiba, na Federal do Paraná, né? A gente se torna muito amigos. E ele disse: olha, Walter, se você quiser, nós podemos tentar montar um projeto na Jordânia. Certo. E você, ótimo, porque o Oriente Médio, quando você sai da África, necessariamente você tem que passar pelo Oriente Médio para ir para o resto da Eurásia, né? E ele falou assim: não, porque eu trabalhei lá nos anos 90 e eu encontrei lá alguns sítios com ferramentas pré-históricas muito primitivas, mas eu não tenho datação disso, né? Então talvez a gente pudesse retomar essas pesquisas lá. Aí foi isso que aconteceu. E nós juntamos, então, os líderes do projeto foram eu, o Fábio, o Astolfo Araújo, que também se engajou na pesquisa, né? O Astolfo já era meu parceiro de pesquisa de 20 anos, né? E nos damos muito bem. Eu digo que é o único macho alfa que eu tolero, é o Astolfo Araújo. E aí foi ótimo também, porque estava aqui um italiano especialista em geocronologia, né? E aí também ele foi integrado no projeto. Nós, como já havia essa pesquisa lá da época feita pelo Fábio Parente nos anos 90, a gente não partiu do zero, né? Aí então eu escrevi um projeto para a FAPESP, pedi dinheiro para o projeto, nós conseguimos um dinheiro razoável, e depois o Giancarlo Scardi, que é esse geocronólogo, que agora está na Unesp de Rio Claro, né? Pediu dinheiro também por uma fundação, não diria que é americana, internacional, em antropologia, específica para antropologia, que chama Werner Green Foundation for Anthropological Research. Então conseguiu um dinheirinho lá também. E isso foi mais do que suficiente. Nós fizemos 3 anos de pesquisa, 2013, 14 e 15, e 16 a gente fez um pequeno campo com o resto de dinheiro que tinha sobrado, né? Mas para mim foi fantástico, porque
como eu disse assim, o Oriente Médio é um local estratégico para quem quer estudar a saída dos hominíneos, né? Até a nossa pesquisa, as evidências mais antigas de hominíneos fora da África era lá em Dmanisi, na República da Geórgia, no Cáucaso, onde você tem lá hominíneos, inclusive 5 crânios, datados aí por volta de 1,75 milhões de anos. Certo. Aí eu falei, bom, para eles terem saído da África e chegado no Cáucaso, eles têm que ter passado pelo Oriente Médio, né? Então, essa sugestão do Fábio Parente, na hora eu, né, agarrei, como sempre que eu faço na minha carreira, né? O Pavan uma vez falou isso, não, né, as coisas apareciam e eu ia agarrando, e eu sou mais ou menos assim também. Então, assim, devo muito ao Fábio. Inclusive depois nas próprias escavações, foi um tipo de escavação que eu nunca tinha feito, também a metodologia foi implantada pelo Fábio. E eu, na verdade, funcionei muito mais como um catalisador dessas cooperações, né, do que propriamente como um coordenador, né? Porque para mim era tudo novo, eu nunca tinha trabalhado fora das Américas, né? Nunca tinha trabalhado com escalas de tempo de milhões de anos, né? Então foi isso, foi uma mistura dessa necessidade de trabalho, de colocar o Brasil no mapa da paleoantropologia, certo, né? Que eu queria fazer antes de me aposentar, essa coisa de ser uma área estratégica, né? Corredor para fora da África. Certo. Aquilo deve ter sido corredor fora da África para vários hominíneos ao longo da escala evolutiva humana, né? Essa coisa do Fábio, que já tinha trabalhado, então a gente não ia chegar lá no escuro, a gente sabia exatamente onde ir, né? E o fato da gente também ter tido facilidade de conseguir financiamento. Certo. Né? Foi por isso que a gente foi parar lá na Jordânia. E uma outra coisa também é que você olha o Oriente Médio hoje, provavelmente a Jordânia é o único local que está completamente pacífico. Então a gente fez todas as nossas campanhas de campo com muita segurança, né? Onde é que você vai trabalhar? Na Síria, no Iraque, no Irã? Não tem jeito, né? Em Israel é um pouco mais tranquilo, mas eles não gostam muito de missões estrangeiras lá, porque expõe o apartheid social que eles estão impondo sobre os palestinos. Mas assim, então Jordânia também, então isso também contribuiu, quer dizer, encontrar no Oriente Médio um lugar que a gente pudesse ir saber que você vai voltar vivo. Certo. Né? E qual foi essa descoberta, professor, e como foi o processo de pesquisa? Olha, como eu disse para você, o Fábio já tinha trabalhado na área, certo, né? E lá é muito interessante porque você só consegue trabalhar por causa dos agricultores que vêm, né, com tratores e com escavadeiras, né, para preparar o solo onde eles vão trabalhar. Eles têm que fazer cortes imensos e os produz barrancos, né, onde estão as ferramentas lascadas. Então o Fábio, nos anos 90, ele já tinha mapeado esses barrancos, esses perfis, para ser mais acadêmico, né? Esses perfis onde afloravam ferramentas pré-históricas, né? Ele também, nas escavações dele nos anos 90, ele encontrou que assim, é um local que, uma coisa ruim, é que é um local onde você não vai encontrar fósseis. Nunca vou encontrar lá um crânio de um hominídeo fóssil, porque é um tipo de... Isso está em barrancos de deposição fluvial, né? Então isso é um ambiente extremamente dinâmico de sedimentação, e isso, vamos dizer assim, fala contra a conservação de fósseis, né? Então nós já sabíamos, mas ele lá nos anos 90, ele encontrou lá uns fósseis de animais, inclusive um dente, um fragmento de dente de mamute, mandou aí esse dente lá na época, o maior especialista nessa área, o Guérin, o Claude Guérin, lá da França. E o Claude, eles têm um jeito lá que eles medem as lamelas dos dentes
e ele sabe mais ou menos quando aquele bicho viveu. E aí o Claude Guérin disse, olha, isso aí deve ter vivido por volta de 1 milhão de anos. Certo. Né? Quando a gente foi para lá, se você imaginar, né, que as coisas mais antigas fora da África até então tá lá no Cáucaso, com 1 milhão e 700, Certo. né? E supostamente os crânios que você tem lá são de Homo erectus, embora exista uma discussão assim, intestina, figadal sobre realmente o que são aqueles hominíneos, mas no geral é tratado como Homo erectus, né? E o Homo erectus surgiu, em princípio, surgiu na África por volta aí de 2 milhões e tal, e depois a ideia é que ele teria se expandido para a Eurásia, né? Então a gente dizia, bom, se o Homo erectus surgiu lá na África por volta de 2 milhões de anos atrás, e ele chega lá no Cáucaso a 1 milhão 750, né? Na melhor das possibilidades, nós vamos encontrar ali jazidas aí com, sei lá, 1,9 milhões, 1,8 milhões de anos. Né? Então a gente já estava mais ou menos, vamos dizer assim, já estávamos mais ou menos acostumados a pensar que a gente, na melhor das hipóteses, ia trabalhar numa cronologia aí por volta de, no máximo, por volta de 1,8, 1,9 milhões de anos. Né? E a grande surpresa veio depois que nós tentamos escavar na horizontal, que normalmente uma escavação é na horizontal. Infelizmente, esses perfis, né? Você tem a estratigrafia lá, você tem um derrame basáltico na base, aí depois você tem essa acumulação de seixos de depósito fluvial, e no topo você tem uma formação calcrete, que é uma formação calcária, né? E esse calcrete é um cimento, é um concreto, né? Nós tentamos com retroescavadeira retirar essa capa, né, de calcrete, mas nós não, mesmo tirando, a gente não conseguiu escavar na horizontal. Nós tentamos com colher de pedreiro, martelo de geólogo, marreta, até com retroescavadeira dessas pneumáticas nós tentamos e não conseguimos. Então nós tivemos que trabalhar nos perfis, né, e ir tirando as pedras dos perfis, vendo uma por uma, né, vendo se era natural, se era realmente lascado por humanos. E aí a gente trabalhou lá em 3 perfis, principalmente 2 perfis, e enquanto nós fazíamos, para mim foi toda uma experiência, porque eu nunca tinha escavado na vertical, né? Inclusive no início achei aquilo um assinte, né? Falei, porra, Fábio, nós vamos escavar na vertical? Eu disse, aqui não tem jeito. E aí depois, na medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, eu percebi que realmente não tinha uma outra saída, né? Mais uma coisa que eu aprendi com o Fábio Parente. E ao mesmo tempo que a gente escavava, o Giancarlo Scardi coletou amostras para datação desse basalto, que estava embaixo da sequência. Também coletou amostra de calcrete. Esse calcrete sela, né, a formação d'Álcara para datação, né, e também fez datações por paleomagnetismo, né? E quando os resultados vieram, a gente não podia acreditar, né? Nós descobrimos que nós tínhamos encontrado ferramentas pré-históricas com cerca de 2,5 milhões de anos, né? Então assim, nem era, digamos, aquele 1 milhãozinho de anos que o Fábio pensava, que já estaria de bom tamanho, né? Nem eram as datações que a gente esperava, no máximo de 1,8 ou 1,9, mas eram formações aí, eram ferramentas que estavam em níveis que começa
em 2,46 milhões de anos atrás e vai até 2.200.000 anos, né? Quando a gente viu os resultados, e aí o mérito disso é do Giancarlo, que é o geocronólogo, que era o geocronólogo do projeto, né? Nós não podíamos acreditar no que nós havíamos descoberto, né? A gente percebeu que a gente estava diante de um momento de mudança, né, da história, porque com 2,5 milhões de anos, duas coisas acontecem. Primeiro que a gente retroagiu, né, em 600 milhões de anos, 600 mil anos, a saída dos hominíneos da África. E segundo que há 2,5 milhões de anos não tinha Homo erectus lá na África para sair, né? E aí então a gente propôs que quem saiu, na verdade, da África foi o Homo habilis e não o Homo erectus, né? Então mudam a data da saída da África e muda também o personagem, o hominíneo que empreendeu essa primeira saída. Porque todo mundo achava que era o Homo erectus, né? Todo mundo achava que era o Homo erectus porque você tem essa datação lá em Dmanise de 1.750.000 e daqui a pouco eu quero falar sobre isso, não vou dar spoiler, mas todo mundo acha que aquele negócio lá é Homo erectus. Entendi. Obrigado, professor. A próxima pergunta, né? E para que, né, que esses hominídeos utilizavam essas ferramentas? Isso já está muito conhecido. Na verdade, a gente fala assim, ferramentas pré-históricas de 2,5 milhões de anos, né? As pessoas acham que é um kit de ferramentas, não é, né? As ferramentas mais antigas que se conhece, daqui a pouco eu vou esclarecer isso, elas estão datadas em 2,6 milhões de anos, num sítio chamado Cadagona, na Etiópia, né? Mais recentemente, eles acharam umas coisas que a gente chama de indústria olduvaiense, né? Mais recentemente eles encontraram umas coisas no Quênia com 3,3 milhões de anos, que eles chamaram de Lumekuyense. Mas ainda há muita dúvida de que se realmente essas coisas do Quênia são realmente lascadas por humanos. E eu estive conversando com os meus colegas lá na Geórgia, há também muita dúvida sobre a estratigrafia e a cronologia. Eu prefiro ser conservador e dizer que as ferramentas mais antigas têm 2,6 milhões de anos, né? E você veja, logo elas já saem da África, que a gente já encontra elas lá na Jordânia há 2,5 milhões de anos. Na verdade não eram ferramentas, né? Era uma ferramenta, mas não é um kit. O kit se constituía de apenas uma ferramenta, que são lascas cortantes, naturalmente cortantes, né? E essas lascas, apesar de serem miseráveis, você olha para aquela lasquinha e diz, irmão, que diabo de tipo de solução adaptativa, de avanço adaptativo isso pode ter trazido. Foram essas lascas cruas, né, toscas, que permitiu que a gente, pela primeira vez na história da humanidade, que a gente começasse a explorar carne de grandes presas, de grandes mamíferos, né? Basicamente a gente aproveitava as carniças que eram deixadas pelos grandes felinos ali onde tinha um rio, onde tinha um lago, né? E a gente tinha que ir lá rapidamente cortar, né? Os tendões, as carnes e tal, e levar isso para um lugar mais seguro para consumo, porque quando os felinos deixam as carniças, né? Quando os felinos deixam as carniças, as hienas vêm, né? As hienas vêm atacar. Então os hominíneos tinham, como eu digo, uma cunha. Eles tinham que entrar quando os felinos saíam e antes das hienas atacarem, né? E foi essa mísera lasquinha que permitiu fazer isso. E aí nós nos tornamos, não caçadores, carniceiros, mas consumidores de carne numa proporção muito maior, por exemplo, do que come um chimpanzé. Né? E esse fazer um trocadilho,
o filé mignon, né, dos recursos de comida na savana. Porque a savana africana é muito pobre em termos de comida vegetal. Então o filé mignon na savana africana é carne. Né? Mas a gente não tinha nem o physique do rôle e muito menos ferramentas para matar uma zebra, um antílope, whatever. Né? Então a gente tinha que aproveitar essas carniças que eram deixadas pelos felinos, mas era um movimento rápido e muito arriscado. Porque as hienas são extremamente agressivas. Né? E era difícil, né, professor, utilizar essas... Devia ser difícil, né? Porque... Não. A lâmina não perde muito rápido. Perde fio. Esse é um problema. Provavelmente, eu fiz um experimento quando eu comecei minha carreira, eu tentei descarnar um joelho de porco com essas lascas, né? Com lascas similares. Elas são muito eficientes, elas têm um corte muito bom, mas elas perdem o fio muito rapidamente. Entendi. Então, certamente, o que eu imagino é assim, alguns hominíneos, tinha que ser uma atividade grupal, né? Alguns hominíneos ficavam meio que espantando as hienas com galhos, alguma coisa desse tipo, né? E você tinha ali mais uns 2, 3 indivíduos, um certamente lascando e produzindo lascas em grande quantidade, né? E 2 ou 3 usando essas lascas para remover a carne e você segura as hienas até um ponto. Chega uma hora que elas vão atacar, né? E aí, provavelmente, ir para árvores ou regiões mais afastadas dos olhos d'água, né? Para consumir essa carne que eles obtinham, né? Eles obtiveram. Quais foram os métodos de datação utilizados para aferir a data, né, dessas ferramentas encontradas? Pois é, nós tivemos muita sorte. Primeiro, o Giancarlo fez um perfil de de magnetoestratigrafia, que se chama, né? Analisando a polaridade. Você sabe que o polo sul já foi o centro magnético e hoje é o polo norte. Quando é polo norte a gente chama de um período normal e quando aponta para o polo sul a gente chama de período reverso. Né? E a gente sabe bem, pelos trabalhos feitos na África, a gente sabe bem quando são os períodos de normalidade e quando são os períodos de inversão. Né? Então, o Giancarlo fez isso e depois, como eu te disse, né, nós conseguimos datar o basalto, que está embaixo, as ferramentas começam em cima do basalto, nós conseguimos datar o basalto por urânio e tório, né? E depois nós conseguimos datar lá aquele calcrete, né? Que tem essa formação calcária muito dura que existe em cima da sequência. Nós datamos por uma técnica experimental, só tem um cara que faz isso no mundo, que é por urânio chumbo. Né? A datação, como eu disse, do basalto que está embaixo deu 2,5 milhões de anos, e a datação lá do calcrete, chama calite, na região, essa formação é conhecida como calite, e nós conseguimos então datar esse calite com 2 milhões de anos. Então nós sabemos que as nossas ferramentas estão aí nesse intervalo de 2,5 milhões até mais ou menos 2 milhões de anos. Entendi. Né? E isso bateu também com o paleomagnetismo, direitinho, você entendeu? Então, do ponto de vista da cronologia, a cronologia é irrefutável. Nós usamos 3 métodos e todos eles foram convergentes. Professor, é lógico que eu vou finalizar com essa pergunta. Eu queria saber o que essa importante descoberta muda na nossa história evolutiva. Ela muda muito, né? Nós sem querer, nós mudamos a história do mundo, né? Como eu te disse, para quem queria colocar o Brasil no cenário da paleoantropologia mundial, para uma primeira saída, até que a gente teve muita sorte, né? Espero que a gente continue tendo sorte e espero que outros arqueólogos brasileiros, principalmente da nova geração, comecem também a fazer escavações fora do Brasil,
no Velho Mundo, né? Então, assim, do ponto de vista, vamos chamar político, acadêmico, tem isso, né? O Brasil hoje, portanto, tem uma grande descoberta na macroevolução humana, né? E com referência ao que você perguntou, muda toda a história da saída da primeira saída da África, né? E tem uma coisa muito interessante, evidentemente que a ausência de evidência não é evidência de ausência, mas nós prospectamos também abaixo desse basalto de 2,5 milhões de anos, né? E não achamos absolutamente nada, né? Então eu estou convencido, a não ser que tenha saído da África hominíneos que não faziam ferramentas, por exemplo os australopitecíneos, né? A não ser que tenha saído isso, do ponto de vista de hominíneos que fabricavam ferramenta, hoje eu estou absolutamente convencido de que tudo foi a partir de 2,5 milhões de anos, porque abaixo nós não encontramos absolutamente nada. Professor, eu gostaria de agradecer o senhor ter disponibilizado esse tempo para a gente, de conversar um pouco sobre a descoberta que vocês fizeram e dar esse prazer das pessoas também poderem saber o que é, né? E eu agradeço demais por isso, professor. Muito obrigado, viu? O prazer foi meu.